Vitor Dark aqui, ou os habitantes do bosque, como os novos administradores e tudo mais, vinculado à loja. Estamos hoje aqui para o quê? Falar sobre nosso dia, um dia tão especial. Pois é, o dia Das bruxas, né? Samhain, Dia das Bruxas, Halloween. O que você quiser, Como Páscoa, Natal. Como todos conhecem, só deixa. Só vai. É um aniversário, data importante. Pois é. Aí, como vocês já conhecem, né, e tudo mais, convidei o Bonitão aqui pra poder vir a gente conversar, porque tanto eu como ele somos adeptos da bruxaria. Cada um tem suas experiências. E, por incrível que pareça, não é essa coisa tão endemonizada como... Sabrina mostrou. Sabrina mostrou. E por aí vai. Não só Sabrina, né? Os cristãos também. Os cristãos também, né? Tipo, só falar o nome bruxa, porque misericórdia. Mas somos bruxas porque nós somos. Pois é. Cada um com seu pentagramazinho. Fina, não, fina. Olha a prata da garota. Prata mesmo, amada. Com direito a caveirinha e tudo. Bateu. Tá focando? Só foca. Focou mesmo. Ai, que delícia. Focou lindo agora. É o mestre. Só que não. Aí pronto. Isso é mais em questão de, tipo, falar um pouco sobre nossas experiências, mostrar pra vocês um pouco do que se trata em si a bruxaria, o que é feito, o que não é feito, e partir de suas derivações. Até porque muita gente acaba associando bruxaria a uma coisa e todas as outras derivações ou qualquer coisa do tipo, o pessoal acaba, às vezes, até confundindo ou simplesmente generalizando tudo. E, tipo... é uma coisa muito aberta, muito abrangente. Muito amplo. Tem várias vertentes. E é justamente isso que a gente veio comentar um pouco hoje e tudo mais. Em questão de todo aprendizado da gente e tudo mais. A nossa jornada. A nossa jornada. Bem sobrenatural, né? Então é isso! Vamos falar sobre ela, a deusa, o Deus Pai e tudo aquilo que nós cultuamos e as coisas que as pessoas acham que cultuamos, porque há muitos mitos e verdades sobre nós, né, gata? Pois é. É isso. Pronto, uma primeira pergunta. Do que se trata? O que é a bruxaria? De início. Tipo, vai muito do ponto de vista do praticante, porque a bruxaria em si, pra mim, é um estilo de vida. Porque, tipo, na bruxaria, como tem várias vertentes, a gente consegue abranger vários tipos de situações. Tipo, tem um lado que é mais voltado ao espírito, uma coisa mais espiritual. Tem já as pessoas que gostam de praticar a arte mesmo, que é cultuar a natureza, fazer seus sabás, fazer seus rituais pequenos. E, tipo, isso vai muito da pessoa. Da mesma forma que tem várias outras religiões que também praticam dessa maneira. Que tem os sacrifícios, que tem... não que a gente pratique sacrifício, mas tipo, tem os sacrifícios, tem as oferendas e tudo mais, que são coisas que são derivadas e que a gente cultua também. Pois é. Outra vertente em relação, tipo, basicamente a base da bruxaria é mais voltado a sua força interior. A sua força interior junto com o potencial de toda a natureza. Onde simplesmente, com base nela e tudo mais, a gente vai simplesmente tirando força, recursos e tudo mais para poder ajudar e nos auxiliar nas coisas que precisamos e também uma forma de agradecer, porque como a gente sabe, tudo depende de, como posso dizer, de nós mesmos, de certa forma. Isso, mas tem a ajuda das divindades, no caso, naquilo que a gente acredita. Mas também tem que bater muito da gente, porque não depende só deles, e sim da nossa vontade, da nossa força de vontade de fazer aquilo. Isso. Bom, em relação às vertentes do que são mais conhecidos, geralmente quando falam muito de bruxaria, o povo acaba sempre falando... demonizando, tipo... ou demonizando, dizendo que a gente cultua Lúcifer, cultua essas coisas, mas, tipo, velho, é completamente diferente. Gente, acorda, a gente não é cristão, Pois adorar demônios, essas coisas, tipo... É tudo da religião cristã. São cristãos, a gente não... Nem não. chega... Verdade, a gente pode até, tipo, nome do fulano, mas, tipo, só por resenha mesmo, a gente não acredita no... Posso falar uma coisa? Pode. Até mesmo o pessoal da igreja satânica diz que nem eles acreditam tanto em Satanás, Lúcifer. Quem mais fala mais sobre ele em si é os cristãos.
Pois Justamente, é porque o cristão ele quer procurar um vilão para aquilo que eles acreditam, porque para eles tem que ter o bem e o mal, e eles querem debater isso sempre, que tem que ter uma coisa má para ter uma coisa boa. E não é bem isso que acontece, porque na bruxaria tem o equilíbrio. A gente precisa do bem e do mal, porque são pessoas que andam juntas. Pois é. Cada um de nós temos luz e trevas e é a gente que alimenta cada coisa que tem dentro da gente. Então não necessariamente você tem que, tem o mal e eu não quero o mal. Faz parte da nossa essência, ter o bem e o mal. Tanto que no lance da bruxaria tem um lance de troca equivalente, dependendo do que você faça. Se for bem pra alguém, você vai receber aquilo. E se você fizer mal, você também vai receber aquilo. Então, tipo, tem essa troca. Não é aquela coisa tipo, só faça o bem que você vai receber o bem. Tipo, faça o mal, peça perdão e tá tudo resolvido. Não funciona assim. Nunca funcionou. O universo precisa do equilíbrio. Pois é. Então, tipo, toda ação há uma consequência. E é essa coisa que, tipo, eles meio que ficam... Não, você tem que ser bom. Você ser bom vai lhe trazer coisas boas. Bem, não é bem isso que acontece e todo mundo sabe. Não adianta você ser 100% bom ou 100% mal, porque uma hora ou outra você se lasca, ou sendo bom ou sendo mal. Pois é. A prova viva é de todas essas pessoas. O que não falta é gente fazendo um monte de mal aí e nunca tomou no cu na vida. E por aí vai. E outra coisa também é, tipo, em relação às vertentes mesmo, que, tipo, na bruxaria em si, o que mais o pessoal conhece e acaba falando é o que? É a Wicca. Onde todo mundo conhece, onde todo mundo acaba se iniciando, onde tem todo como posso dizer? Toda a mistificação nela e tudo mais. Só que aí dentro da bruxaria em si, não tem só a Wicca, tem outras. Muitas outras e tudo mais. Eu mesmo, e acho que você também, né? A gente segue a bruxaria natural, que é uma coisa mais voltada à natureza, às plantas, aos elementos e tudo mais. Que é uma coisa onde a gente procura força, nos alimenta e nos auxilia e tudo mais. E cada um tem a sua divindade, onde simplesmente a gente recorre a ela como uma forma de agradecimento e de força, auxílio, sabedorias e tudo mais. Que é o que cada um acaba seguindo e, tipo, não necessariamente você precisa seguir uma coisa. Tipo, é bom porque isso vai lhe auxiliar. Isso vai lhe ajudar em várias questões, até para várias cartomantes e tudo mais. Eles acabam recorrendo a isso para poder dar energia suficiente para poder ficar jogando cartas por mais tempo, auxiliar na jogada de cartas e muitas outras coisas. Nos rituais mesmo, que a gente acaba fazendo em questão de estações do ano, momentos específicos, ajuda, proteção, qualquer coisa desse tipo. Tipo, como o Vitor estava falando, a bruxaria tem várias vertentes. E uma delas é a forma de praticar cada sabá, cada coisa que a gente, com o decorrer das estações do ano, tem cada ritual específico para aquela estação. Onde a gente se energiza, onde a gente descarrega a energia ruim e vai canalizando e fazendo essa troca de energia. Tanto a gente recebe do universo quanto a gente dá pro universo. E também a gente pode receber energia boa e energia ruim, porque são trocas de energias. E energia é uma coisa que é um fluxo contínuo. Contínuo, constante e sem interrupção. Além de sem interrupção, tipo, não tem um certo controle, né? Uhum. Quando você menos pensa, você tá sentindo alguma coisa ruim, infelizmente energia ruim que acabam passando e tudo mais. E é como funciona, né? Tipo, fica essa amálgama gigante onde simplesmente ficam jogando as energias pra lá. E quando você menos pensa, tá despejando em um, em outro e por aí vai. Porque tem muito nisso da troca de energia. Pois é. E, tipo, baseado nisso, em todo esse aprendizado da gente, todo... como eu posso dizer? Não aprendizado, mas questão de conviver com isso tudo. A gente simplesmente vai desenvolvendo. Vai aprimorando e vai passando pra frente. Muitos acabam simplesmente expondo o seu lado bruxo e tudo mais, e isso que às vezes acaba um pouco destoando as coisas porque acabam passando informações erradas. Que é justamente isso que entra um lance de endemonizar tanto e às vezes até deixar frufru demais. Que é tipo, tenso. Tenso até demais.
tipo, onde eu trabalho mesmo, tipo, eu falo que eu pratico bruxaria e as pessoas, tipo, logo no início acharam que era resenha, eu tava, tipo, eu tirando onda, tá? Querendo aparecer. Aí, tipo, com o decorrer do tempo, eles realmente foram levando a sério aquilo, porque eu tenho argumentos pra defender aquilo que eu acredito. E, tipo, e você também tem que ter os seus próprios argumentos, ter a sua maneira de defender aquilo que você acredita. Porque só o cristão, ele pode defender aquilo que ele crê. Não, a gente também tem que defender aquilo que a gente acredita. Porque é nossa, digamos assim, nossa salvação, sabe? É aquilo que a gente acredita e a gente quer manter isso com a gente. É como você falou no início do vídeo, né? Tipo, é um modo de vida nosso, onde a gente simplesmente adquiriu não, né? É porque tem um meio que chamado pra tudo isso e tudo mais. Não é algo simplesmente, hoje eu vou ser. Não é assim. Outra coisa também que acaba muito deixando a coisa muito, como eu falei, frufru, é justamente isso. Todo mundo, escutei um zumbido, escutei não sei o quê. Eu acho que eu sou bruxa, vou praticar. Sou médium. Dá ruim. E dá muito ruim. E sem contar os pré-requisitos que algumas pessoas acabam dizendo, né? Tipo, precisa ser linda, precisa ser isso, precisa ser aquilo outro, digamos. Como é que isso funciona? Cada grau de bruxa. E isso, tipo, as coisas não funcionam dessa forma, gente. Não é assim que... Não basta só você querer. Né? Tem todo um estudo, tem um aprofundamento. Uma dedicação. E, querendo ou não, como qualquer outra religião, tem que ter o chamado. Você tem que ter vontade daquilo. Não só vontade, mas, tipo, você sentir que você faz parte daquilo, daquele meio, sabe? E é isso. Até porque, tipo, não adianta você... Do jeito como essas pessoas falam e tudo mais, é simplesmente, hoje eu sou bruxa, amanhã me revoltei e não sou mais nada. E, tipo, não é assim. Quando a pessoa tem as coisas, entre aspas, predestinadas, a pessoa simplesmente vai seguir esse caminho, porque, tipo, é uma coisa que você... foi chamado para poder cumprir e com isso sempre tem um propósito, ajudar ou se ajudar mesmo, ou auxiliar e coisas do tipo. E adquirir mais sabedoria referente a isso. Porque Pois é. querendo ou não, você no meio da bruxaria, você aprende várias coisas. Aprende a curar com pedras, usar os incensos, fazer as poções. Tem várias coisas que você consegue, a energizar os cristais. É uma coisa bastante ampla que você pode tanto se ajudar quanto ajudar outras pessoas. O Victor mesmo ele é muito bom na leitura de tarô, que ajuda bastante as pessoas quando necessário, que pedem a ele, e ele está disponível, ele vai lá e lê o tarôzinho dele para ajudar os humanos. Pois é, e já você é muito em questão em relação à cura e em relação a prever certas merdinhas que estão pra acontecer. É tipo, vai dar merda, se liga aí. Aí tipo, cada um vai desenvolvendo isso dentro de si e tudo mais. E com base nisso é que a gente simplesmente vai ajudando, auxiliando. E como o próprio Caio falou, tipo, vai aprendizado próprio. Porque cada coisa que você faz, você vai aprendendo algo a mais, vai se desenvolvendo. E quando você menos pensa, você tá ajudando as outras pessoas tão natural que não precisa... Involuntariamente. que não precisa aquela coisa, é porque eu sou que eu tenho que fazer isso. Não, você simplesmente, as coisas são feitas de bom grado. Claro, para as pessoas que merecem. Você não vai ajudar qualquer um. Até porque isso em qualquer lugar, né? Eu acho que é o mínimo. É o bom senso. O bom senso, justamente. Aí pronto, aí... Assim, pra você, quando você acha que... despertou esse lado de bruxaria dentro de você e tudo mais? Desde muito pequeno eu sempre tive uma aptidão muito grande em relação à natureza. Eu sempre gostei muito de estar isolado ali no meu lugarzinho, ouvindo o que a natureza tinha para falar, aprendendo, porque muito da bruxaria você aprende vendo, para que cada plantinha serve, qual é a ação dela. E disso, tipo, me despertou desde cedo em relação a isso. Eu sempre tive muita curiosidade em relação à bruxaria por conta disso. Porque, tipo, a natureza em si é uma grande metamorfose. Sempre está se moldando, tentando sobreviver e muda e cresce. E com isso me despertou muita curiosidade em relação à bruxaria por conta disso. Porque é uma coisa que sempre está se moldando. Moldando. Isso. É isso.
Pronto. E desde então você vem praticando, vem cultuando, vem Conhecendo. conhecendo, expandindo seus conhecimentos e tudo mais. Você em algum momento já teve vergonha? Não, eu sempre, tipo, logo no início, minha mãe tirava muita onda, meu pai também falava que. Sim, eles tiravam muita onda e tal, mas hoje em dia, mesmo eles não. Como é que eu posso dizer? Tipo, mesmo eles não concordando muito com isso, porque querendo ou não, minha família vem de uma linhagem muito grande de cristão, tipo, eles respeitam bastante, e minha mãe, tanto é que, tipo, minha mãe é das pessoas que, tipo, eu vou levar a vela pra você, porque, tipo, ela já tá mais de boa Já com aceita, isso. tipo, já aceitei, só vai. Não tem, é assim, bebê. Mas já chegou algum tempo a você ser muito criticado? Não. Você nunca chegou, passou por momentos tensos de simplesmente ter que se retirar de um lugar porque, tipo, o pessoal tava ali atacando muito ou qualquer coisa do tipo? Teve um evento, assim, bem isolado, mas acho que foi muito parte de ignorância do familiar que tava lá, que, tipo, foi uma questão muito de ignorância da parte dele, mas de resto todo mundo me acolheu e entendeu que aquilo é o que eu acredito. Então, se é naquilo que eu acredito, então não tem pra que estar com essas coisinhas, com piadinha e tal. Porque cada um é cada um, porque ninguém é coletivo. Eu, tipo, em relação a mim, como eu falei, né, tipo, já tinha uma certa aptidão desde novo, tipo, já escutava algumas coisas e, tipo, era bem tenso em relação a isso. Mas depois de uma certa idade, com um certo evento que você sabe em relação uma pessoa da minha família e tudo mais, eu acabei despertando de uma forma um pouco radical. Hardcore. E isso foi muito interessante, porque dessa forma que aconteceu comigo, além de ter sido algo rápido e tudo mais, foi algo que eu fiquei muito perdido muito, tanto que ele foi uma das pessoas com quem eu simplesmente cheguei pra conversar, pra poder abrir muito minha cabeça, porque eu tava literalmente esgotado de tudo que tava acontecendo e perturbado. E aí pronto, foi quando eu comecei a botar as coisas nos eixos e tudo mais, e comecei a simplesmente a seguir, né? Seguir mesmo fielmente. Isso. E comecei a me reenergizar e dar, tipo, já dava um certo valor a toda a natureza em si, porém as coisas ficaram tão mais fortes, tão mais vivas, que às vezes, tipo, só brilha, né? Pode-se dizer. De uma forma, tipo, falando de uma forma bonitinha mesmo. Tipo, só vem, só sente. E sei lá, acho que desde então nunca teve algo que foi realmente negativo. Assim, comigo eu nunca presenciei algo negativo, mas eu já presenciei com outras pessoas. Tipo, teve um colega meu que ele era iniciado e tudo mais, e tipo, ele literalmente procurava muito conhecimento e ele adorava os livros físicos, que tipo, é muito foda, mas eu mesmo tenho o meu acervo online. Mas ele tinha os livros físicos. E a mãe dele soube. E, tipo, foi algo bem tenso. Porque ela soube, ela reclamou, brigou com ele e tudo mais. E no final ela acabou prendendo ele no quarto, pegando os livros dele e tocando fogo. Ai, que horrível. Tipo, tocou fogo nos livros, tocou fogo nas cartas, quebrou as coisas dele. Uau, tá. E, tipo, tudo isso dele era guardado. Ele guardava isso tudo lá no quarto dele. E ela, tipo, nesse dia, ela mal entrava lá. E nesse dia ela entrou e saiu pra procurar de uma forma muito, sei lá, como se estivesse realmente procurando alguma coisa. Amaldiçoada seja. Aí, tipo, ele ficou muito mal. Tanto que até teve um tempo que ele começou a guardar as coisas comigo. Ele, tem como deixar, eu comprei esse livro recente, tem como deixar aí guardado, porque eu não quero que ela queime, não quero que ela rasgue. Horrível, E, isso tipo, pega. véi, é tenso, é muito tenso. Ele ficou Tolerância muito religiosa mal. pesada. Ele ficou muito mal em relação a isso. E era justamente isso. Ela era, tipo, o extremo de religiosa e tudo mais. Esse tipo de gente. E simplesmente, como já falei, né, no começo do vídeo, simplesmente, isso é coisa do demônio, você vai invocar o demônio aqui dentro de casa, não sei o que, vou queimar isso, tá repreendido em nome de Jesus, de Deus, do Caraquato. Fortalecendo aquilo que eu disse, que quem mais acredita em demônio é cristão. Pois é. Aí pronto, ele ficou muito na bad e tudo mais. Mas o bom é que, tipo, agora ele conseguiu tocar a vida dele. Ele tá morando só que já faz tempo que a gente não se fala. E, tipo, assim, é chato falar isso, mas pra ele foi
um livramento sair de dentro de casa. Mas a gente sabe, né? Pra quem é gay, pra quem é de outra religião que não seja o padrão, simplesmente qualquer coisa fora da realidade deles, que não é da nossa, né? Da cabeça deles, simplesmente é motivo de... Conta como uma ameaça à própria existência deles. Pois é, aí tipo, é bem pesado e tudo mais. Mas acho que o único relato que eu soube mais é em relação a isso mesmo. Eu não conheci outra bruxa que foi perseguida assim. Mas aí, tipo, a gente conhece uma que simplesmente pagava de bruxa e saía tocando fogo nas coisas. Literalmente, né? Tipo, Outra senhora. não sabia de nada, achava que sabia, na verdade, e, tipo, foi acúmulos de merda ali, merda aqui, merda ali, e, tipo, botava outras pessoas no meio e no final acabava machucando outras pessoas. E a merda só fedia. E só ia piorando. E isso é uma coisa que eu digo, independente de qualquer coisa que você siga, primeiro, pegue muita informação antes de fazer qualquer coisa. E não só com uma pessoa, vá pegando com várias. O que não falta é pessoas, tipo, tanto estudos, livros e tudo mais, mas pessoas que já sabem, que já praticaram, que já fizeram até o que você está querendo fazer na hora e tudo mais, para poder simplesmente lhe auxiliar. Porque não adianta você meter a cara. O lance de meter a cara, tipo, é interessante até um certo ponto quando não machuca outras pessoas. A partir do momento que começa a machucar outras pessoas, envolver outras pessoas, não é assim que funciona. Mas isso é com qualquer coisa. Tipo, você tem que pensar muito no bem-estar do outro. Não só no seu, mas do outro também. Porque há limites. Tudo tem limite. Pois é. E, tipo, acho que comparado a qualquer outra coisa e tudo mais. Tipo, quando você começou a partir para estudar sobre a bruxaria e tudo mais, você partiu para ver sobre outras religiões? É porque, assim, tipo, a bruxaria em si é uma coisa que eu tenho muito interesse, muita curiosidade. Mas também tem a magia voodoo, que é uma coisa que eu acho muito foda. Que já é mais à parte e também é uma coisa que me chama muita atenção. Tipo, eu sempre tenho muita curiosidade em relação à magia voodoo também, porque, querendo ou não, é parecido com aquilo que a gente pratica, mas é uma coisa mais específica, porque é de, tipo, de uma região, de tipo, como é? É uma coisa mais específica de uma região. É de uma localidade. Isso. É algo local. Pronto, isso mesmo. Algo mais local e tudo mais. E tipo, eu acho interessante porque, como você falou, tem o voodoo, tem o paganismo, tem outras religiões e tudo mais. Pronto. Como muita gente fala em relação ao satanismo, tem os próprios satanistas. Que não são assim tão... Que por incrível que pareça, eles não são tão extremistas como as pessoas falam que são e tudo mais. Não passam sacrifício. Né? Não pegam sacrifício, não pega a criança pra sacrificar, nem nada do tipo, não. E é uma coisa que eu fico olhando e digo, gente, de onde, tipo, até eles ficam, de onde é que essas pessoas tiram isso? Alguns ficam perguntando o que foi que eu fiz. Os humanos não tem como definir. Ficam literalmente procurando o que falar, né, e tudo mais. Ou quando alguma coisa dá ruim, tipo, foi por conta disso, por conta deles e não sei o que. Mas, cara... Foi você próprio. Você mesmo que atrai isso pra você, não tem como. O universo é uma coisa que sempre volta. É um ciclo eterno que sempre, se você fizer uma merda aqui, por mais que passe tempo, essa merda vai cair em você. Porque você pediu por isso. Agora, tipo, eu percebo que uma das coisas que as pessoas falam muito em relação a isso é quando se trata em relação, por exemplo, o lance eu ia dizer Wiccanos, do pessoal que são o Wicca e tudo mais. Eles adoram muito a deusa, que é como todo mundo conhece e tudo mais. E sempre fica aquela coisa, eles adoram a lua, adoram a deusa e tudo mais. Tipo, não é que adoram a lua. A deusa é uma personificação. Isso. Onde simplesmente ela tem os estágios dela, onde simboliza cada uma coisa. E com isso, como a gente falou do começo, cada um tem a divindade que segue e tudo mais. Para eles é mais confortável e baseado em como eles funcionam e tudo mais,
seguir a deusa Tríplice e tudo mais. Ela é muito foda. É linda em si e tudo mais. E a representação dela, que é uma coisa que eu acho muito forte e tudo mais, é justamente porque ela representa o lado feminino, a força, a empoderação e justamente a independência. E o melhor de tudo é que, tipo, o cristianismo ele é muito focado num Deus homem. Tipo, ele é homem, ele foca em Deus, foca em Jesus, que são coisas homens. Eu vejo muito machismo em relação a isso. E quando tem uma religião que é mais voltada ao sagrado feminino, aí é uma coisa que bate muito de frente com o cristão, porque eles não querem aceitar que pode ter sim uma mulher tão forte quanto o homem, sacas? Aí acho que é por conta disso que tem muito atrito, sabe, velho? É verdade. Faz mais que E sentido. tem até uma coisa, o próprio Deus cristão, ele não tem gênero. Nunca é Justamente. dito como o Deus ou a Deus. Não, Pois é. tipo, Deus. Mas É eles uma sempre coisa- querem generalizar por gênero e rótulo. Eles só deram essa danificação pro machismo porque é dito que Adão foi feito seguindo as coisas dele. Só que não veio só Adão, né? Sabemos disso. É. Antes. Aí volta agora Super Neto. Lançando assim, tudo Agora, errado. Eve. Aí pronto, tipo. Dentro das religiões, como a gente falou e tudo mais, existem literalmente vários. E como a gente falou que tipo acredita nas divindades, existem as divindades do nosso próprio país, de outros países, as divindades gregas que tipo são maravilhosas, literalmente maravilhosas As e tudo mais. egípcias, caralho. As egípcias nem se fala. Puta que pariu. E, tipo, vai tudo de acordo com o que mais é confortável, né? Isso vai mais com a sua afinidade É, com aquela afinidade, divindade. Porque, tipo, Que você se identifica Justo. e tudo mais pra porque poder... cada deus tem sua história por trás. E dessa história é o que mais você se identifica com ele. Com aquilo que você quer pra você, daquele deus. O que você quer cultuar dele. E com base nele tem o que ele rege, né, e tudo mais, pra poder simplesmente você também focar naquilo pra poder lhe auxiliar e ficar, tipo, homenagem ao próprio. Que, tipo, é adoração. muito interessante, velho. Literalmente, esse lado, quando envolve todo o misticismo e tudo mais, é interessante. É por causa disso que a gente, como bruxas e tudo mais, a gente não se limita. A gente sempre tá procurando conhecimento. Sempre, independente de qualquer coisa. Tanto para benefício próprio, como para benefício de outras pessoas e por aí vai. Porque é algo que nos ajuda outras pessoas, ajuda as divindades, ajuda o planeta Terra, pode-se dizer, e tudo mais. E por aí vai. Só que as pessoas se limitam e eu não entendo por que essa limitação. Tanto que quando o Vitor começou a falar da deusa Tríplice, a deusa mãe, eu pensei que ele ia falar do Cernunnos, por conta que, por ele ter chifres e tudo mais, as pessoas também, como é a palavra? Endemoniza muito ele, porque, ele tem chifre, o Tinhoso tem chifre, isso, aquilo, outro. Aí quando o Vitor falou da deusa Tríplice, eu pensei que ele ia também citar o Cernunnos por conta disso. Mas, cara, ele é o guardião da floresta, e ele tem a forma de um sátiro, não é isso? Um fauno. De um cervo. Justamente por conta disso, por conta da natureza em si. Ele é muito voltado à natureza. Tem até um ponto bom a se falar justamente isso, porque qualquer deus, qualquer divindade e tudo mais que tem associação com chifres e tudo mais, eles já endemonizam como o demônio e tudo mais, e na verdade não. Tem o Pan, que é outra divindade que a gente segue e tudo mais, que ele também é um sátiro, né? Ele é o deus, praticamente o deus sátiro. É uma coisa bem bugada a história dele em si. Mas ele é o deus em forma de sátiro. Pronto, é um deus sátiro e tudo mais, com chifres mais menorzinhos e tudo mais. E tipo, ele tem a metade do corpo de bode e tudo mais, mas não é aquela coisa feia, ridícula e tudo mais. Véi, eu não entendo por que as pessoas simplesmente chegam e fazem essas coisas. Ele tem essa forma devido justamente por ele ser como pode dizer?
Uma divindade da floresta, né? Também. Ele é o deus dos bosques e dos campos. Ele protege os pastores e tudo mais. E sabia de uma coisa? A figura do demônio em si, do diabo, foi pega de pão. Porque todo mundo sabe que é aquela coisa histórica, Amigo, né? me empresta trabalho, não faz igual. Não literalmente, é coisa Vem mais pra cá pra sair melhor o áudio. Bom, praticamente por conta de aquele negócio da igreja. Quando a igreja começou a expandir, ela começou a matar as religiões de cada localidade que ia evoluindo, expandindo e tudo mais. E Da mesma forma que fez aqui no Brasil, querendo tirar os deuses Tupã, Tupi e tudo mais. que teve até muita quebra. Tem, se não me engano, é o Ayangá, que é um deus daqui do Brasil. Sim. Ele foi demonificado. Acabaram com ele, que ele é um deus cornudo também, e foi demonificado pela igreja. Ele é um deus protetor dos presos, dos animais. Muitos do Brasil, né? Português. Bom, praticamente todos os deuses corníferos, eles são muito ligados à proteção dos animais, à proteção da floresta, dos campos e assim vai. E como eu estava falando do Pan, quando eles chegaram na Grécia e viram que esse deus era muito cultuado, era muito ele protegia os pastores, que era uma coisa diferente, eles queriam quebrar essa unificação, mas não, aquilo ali é o diabo, aquilo ali é o mal, entendeu? Por conta do medo que ele já pegava pro pessoal. A unificação de pânico vem de Pan e tudo mais. Outra coisa também que eu acho muito interessante é justamente... Tipo, vai ser um pouco radical o que eu vou falar agora, mas tipo, na Grécia temos o quê? O deus Pan, né? Temos Afrodita da Grécia. Temos Afrodite, que é a deusa do amor. Temos, sei lá, tem os Zeus. Tem Condoto, Dionísio. Zeus, Poseidon, Dionísio, Hades, Ares e Pois assim vai. Todos eles, cada um com sua especificação e tudo mais. Aí aqui, inventaram de criar quem? Jesus, que é tipo... Tudo em um. Ele é o do amor, ele é o da paz, é o pastor. É o pastor, tipo, é tudo. E véi, se lá eles precisaram ter cada um pra tem poder um monte Olimpo. Um monte Olimpo e tudo mais, pra poder tomar conta de panteão. tudo, ter literalmente, como você acabou de falar, o panteão. panteão pra poder fazer tudo isso. E Que mesmo assim, ainda tinha toda essa desordem e tudo mais. Imagina um único ser que ficava batendo perna pelo mundo, fazendo... Nem o mundo era, ele ficava lá no Egito, pela área do Egito. Pronto, só ficava batendo perna por lá e queria ser tudo isso de uma vez. Aí Desmerecendo os outros. E desmerecendo, literalmente. E outra coisa, né, que sempre eu bato nessa tecla quando eu falo do cristão. Quem crucificou o próprio Deus deles? Os seus próprios seguidores, amor. Por isso mesmo, não foi a gente, não foi nós bruxos, não foi os satânicos. Coisas. Não, foi os próprios cristãos que perseguiram ele, que chicotearam ele, foram os próprios cristãos. Ele. Foram praticamente eles que jogaram ele na sarjeta. Pois é. E a gente que sai com o mal e a gente que sai pegando fogo por aí. E não é à toa que se Jesus reencarnasse agora nessa época, ele seria novamente apedrejado pelos cristãos. Seria, com certeza. Não é, ele pode ter, isso pode ter acontecido. Ele pode ter reencarnado, mas não teve nem a chance de... Nem a chance de abrir a boca. Porque ele já pode ter levado um tiro, ele já pode ter sido espancado, apedrejado. Colocado ser expulso de casa, porque naturalmente Jesus, se ele tivesse vivo agora, ele não daria com os cristãos, ele não daria com as prostitutas, ele não daria com os gays, ele não daria com as travestis, ele não daria com a minoria. Com as minorias, com pessoas. Tipo, é ruim falar essa palavra minoria e tudo mais, mas é tipo, entre aspas, uma realidade que a gente passa. Porque literalmente fica toda aquela massa de manobra atacando, pegando a gente pra poder atacar. E tipo, véi, a gente não faz nada. Independente do que a gente seja. A gente tem nossos cultos, as nossas coisinhas. A gente mesmo, porque nós somos o nosso próprio templo. Nós precisamos nos reunir para estar adorando certas divindades. Certo que quando tem realmente algum evento grande que nós queremos nos expor, queremos estar cultuando aquilo, a gente sim faz.
em um templo, em um lugar mais amplo, para ter essa adoração a essa divindade. E mesmo assim, a gente ainda, por mais que a gente se reúna e tudo mais, a gente ainda faz de uma forma que é reservada. Não fica simplesmente berrando, falando pra todo mundo e anunciando pra o mundo e o fundo que vai ter isso em tal canto. Não fala disso porque... Mas é a verdade! É uma coisa que realmente é um inconveniente dos evangélicos. Que é uma coisa que incomoda, tira o sonho de todo mundo, que é o fato de quando eles vão fazer culto no meio de pracinha. Em qualquer canto, simplesmente... Qualquer pessoa, até pessoas que não querem ouvir, estão ali sendo forçadas a ouvir. É verdade. E era pra literalmente cada um procurar o momento, o seu refúgio e tudo mais, mas não, eles literalmente ficam impondo essas coisas. E isso é uma coisa que a gente, bruxos, bruxas, satânicos e tudo mais, simpatizantes, praticantes, espiritualistas e tudo mais, a gente não faz. As pessoas, a gente que vai até o que a gente está querendo saber, e a gente vai isso de uma forma tranquila, porque a gente sabe que lá as pessoas vão estar de braço aberto pra gente, não vão nos julgar pelo que a gente não vão nos obrigar a fazer nada, simplesmente vão mostrar, e quando a gente estiver pronto, preparado, com tudo que a gente está querendo saber, precisa saber e tudo mais, aí a gente se adentra a essas coisas e tudo mais. Mas não, ai, velho. É porque assim, eu vejo isso como ter seguidores, devotos a qualquer custo, sabe? E tipo, eles querem ganhar no cansaço, sabe? Estão ali direto. E não é bem isso, você tem que fazer as coisas quando tá no tempo certo, quando se sente à vontade. Cada um tem que escolher o que seguir, não é cada um que tem que seguir o que é imposto. Justamente. Tipo, nós três aqui fomos abertamente e, tipo, caminhando até se deparar com a bruxaria e nos identificamos. Nós não fomos impostos à bruxaria. Justamente, ninguém chegou e levou a gente pra cultuar e, tipo, não, você vai ser praticante. Sim. E isso que acontece muito na igreja. Você, tipo, que acontece muito em toda a família, né? Você já nasce o quê? Já nasce sendo batizado pela igreja, impondo que você vai seguir aquela religião. E se não for batizado aqui, tu vai pro inferno, né? Ou não vai pro inferno... Detalhe, sendo bebês inocentes. Tipo, se você não seguir, você vai pro inferno, você não vai casar, você vai virar um lobisomem, um bicho, assim não vai. Não vai prosperar de nenhuma forma na vida. É praticamente isso. A gente a gente que é bruxa, a gente não ameaça, mas os cristãos, desde quando a gente nasce, já impõem a ameaça na gente. Muita pressão. Já enfia a faca na nossa pessoa dizendo, você vai. Ou você vai, ou vai. Nem a faca, né? Essas opções, né? Nem a faca né? Já nasce nos afogando. Vai tirar o bicho sim. Aí, tipo, eu sei que pode ter parecido um pouco de crítica e tudo mais, mas nós como bruxas e tudo mais, e do mesmo jeito que eu conheço alguns cristãos, principalmente em plataformas e tudo mais, eles próprios falam que eles próprios não gostam do jeito como o pessoal de dentro age. É justamente essas... são os fanáticos, são dessa justamente forma. Essa forma de fanatismo, pronto, justamente isso. Aí, por mais que a gente esteja falando isso, que possa parecer literalmente uma crítica e tudo mais, ou a gente tá generalizando, mas é porque é uma coisa forte. Se vocês literalmente pararem pra analisar e ver e se tudo colocarem no nosso lugar, se colocar no nosso lugar, porque tipo, a bruxaria em si é coisa que é vista com más olhos há muito período, há muito tempo, por conta do cristianismo. É coisa de Satanás, é satanismo. Se uma pessoa tem um conhecimento de uma erva e vai te ajudar, é coisa que o capiroto tá falando no teu ouvido, que tu tem que, se tu comer, tu vai morrer, tu vai pro inferno. E já ia querer caçar a gente, tacar fogo. Isso não é certo, minha gente. Por mais que vocês queiram pagar a paz, é perseguição, isso é chato. Tanto é que até hoje tem relatos de pessoas que são acusadas de bruxaria e tem um fim ruim por conta disso, por conta do fanatismo de algumas pessoas. E se contar o pessoal que acaba fazendo sucesso, que diz logo que fez pacto com o demônio, né? E já atribui bruxaria. Olha o antigo argumento das bruxas na era medieval. Vou pegar as mulheres, vou tacar em uma corda assim, e vou tacar no rio.
Se a mulher morrer, ela era mulher pura, não era bruxa e vai direto pro céu. Se ela não for, se ela nadar, se ela se livrar das coisas e nadar, ela não é bruxa. Se ela for esperta, ela é bruxa. Praticamente isso. E uma coisa que aconteceu na antiga Europa. Um dos motivos de ter tanta morte durante a época da peste negra foi por conta do próprio cristianismo. As pessoas que tinham conhecimento de ervas e tudo mais, que não era contra um ser que ia ouvir ou não, que era o Deus, se ele ouvisse suas preces e te curasse, pronto. Se você procurasse um outro meio, era bruxaria. Tipo, realmente foi tipo mais uma questão de um pouco de desabafo também, mas como a gente falou desde o começo do vídeo e tudo mais, uma forma de mostrar o quanto é natural, o quanto é simples, o quanto é tranquilo e o quanto é realista. Porque foi uma das coisas que a gente mais trouxe, porque geralmente o pessoal diz que muita coisa envolvendo as coisas de outro mundo e tudo mais, mas na verdade mas na verdade não, tipo todas as coisas que a gente pega da nossa terra. Tipo, é mais uma questão mesmo de esclarecer, mostrar, e tipo, isso já era realmente um vídeo que eu queria trazer e tudo mais. Fico até feliz de ter de você estar aqui e tudo mais, apesar que foi tempo mesmo. Claro, mulher, e fazia tempo também que eu não trazia vídeo pra cá, mas é porque tava um pouco complicado, porque a loja tá fluindo bem, as coisas estão melhorando cada vez pra gente, e às vezes fica sem tempo, mas eu sei que eu já falei isso no último vídeo, mas eu vou falar de novo. Tipo, tem esse agora, vai ter um próximo falando, que é do Parque Municipal. Sim! Que a gente foi e tudo mais, foi belíssimo e tudo mais, lindo. Um daqui de Maceió. E eu vou trazer, meu amor. Pois é, e justamente vou trazer aqui tudo mais, aqui conversando, e depois uns videozinhos da gente fazendo lá as fotos e tudo mais. E foi justamente fotos pra loja, que tipo, véi, ficaram muito fodas. Muito foda. E pronto, aí tipo, tudo isso vai ser trazido e eu vou continuar trazendo coisas tanto sobre a loja, tanto sobre questões pessoais, sobre questões nossas mesmo, que é pessoais no caso. Sobre a bruxaria, porque nós sim somos praticantes. E esse vídeo é justamente sobre o nosso dia mesmo, né? Um dia onde a gente pode simplesmente ser a gente sem se preocupar. Feliz, sem ser julgado e tudo mais, porque todo mundo acaba entrando na festa e quando menos pensa, tá todo mundo ali, praticando. As doçuras e travessuras. Né? Então, gente, obrigado. Caio, obrigado. Eu que agradeço, Tinho. E sim, vamos trazer mais vídeos e tudo mais. A gente precisa. E sem contar que é muito divertido, velho. Não tem como não ser divertido. Principalmente você fazendo vídeo comigo. Obrigado. Eu que agradeço, meu bruxinho. E obrigado, gente. Então, tchau, tchau. Até a próxima, humanos. E o quê? Feliz Halloween. Happy Halloween. Ou Gagaween, não sei. Vai que tem um Little Monster, né? Pois é, só vai. Então, é isso. Tchau. Sayonara.